Felca versus Roblox, a guerra. E eu mal poderia imaginar que eu ia falar sobre isso em um vídeo do YouTube. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que eu não tenho procuração para defender o Felca em um vídeo nessa plataforma. Na verdade, eu mal acompanho o conteúdo do Felca. Fiquei sabendo de algumas merdas que ele fez com a namorada no passado, ele foi cancelado por isso, e também fiquei sabendo sobre todo o combate eficiente que ele teve contra os conteúdos de alguns influenciadores digitais que fizeram algumas coisas meio erradas com menor de idade e tudo mais. O Felca é o tipo de pessoa que aparentemente ou você ama ou você odeia. Por um lado, ele combate a exploração infantil, por outro lado, ele vira contratado da Globo. Ou seja, ele tem a tendência de desagradar todo mundo de alguma forma. E eu acho isso algo, no mínimo, interessante. Eu gostaria de chegar nesse status na vida, de poder desagradar a todos. Provavelmente eu vou desagradar a parte do público, porque eu estou falando de Roblox, que é um game que não atinge ao público adulto. Ele atinge iminentemente ao público infantil. E é aí que está o X da questão. O Roblox decidiu que vai bloquear o chat para menores de 9 anos. E também vai limitar algumas funções e recursos para os usuários até 13 anos. Muita gente utilizava o Roblox como um meio de comunicação entre os seus iguais. E isso é típico das gerações mais novas. A molecada hoje, adolescência, geração Z, não usa o WhatsApp para comunicação. Por incrível que pareça, o WhatsApp virou uma plataforma para comunicação importante para a galera mais nova, para os jovens de hoje. A adolescência hoje está utilizando o Instagram para se comunicar, até mesmo as plataformas com mensagens temporárias, né, para não deixar rastros, usam códigos específicos para comunicação, e os pré-adolescentes estavam utilizando o Roblox para isso. E nada contra. Eu até entendo parte da reclamação do pessoal que está revoltado, porque não pode mais estabelecer a comunicação privada por uma plataforma que é dominada pelos mais jovens. E tudo o que o jovem quer neste momento é evitar a todo custo que os adultos que já contam disso com um certo controle narrativo para cima deles, controlam a comida que comem, a roupa que vestem, a escola onde estudam. Então, tudo o que eles querem é fugir do controle dos pais. Porém, não tem só crianças no Roblox. Existe aquela parcela que não é pequena, de adultos que fingem ser crianças dentro do jogo e que usam desse pretexto de ser uma plataforma voltada para crianças para estabelecer comunicações com menores de idade que não são das mais éticas, muito menos das edificantes. E o Felca decidiu ir para cima dessa galera e deixou todo mundo descontente. Deixou tanto os adultos que queriam conversar com crianças de forma inadvertida, de forma até ilegal, porque, cara, que mania é essa de alguns adultos quererem conversar com menor de idade, hein? Ainda mais em plataforma onde os adultos não ficam monitorando o tempo todo, né? Que, que coisa bizarra, né? Não é normal. Não é normal. E, enfim, desagradou essa galera e desagradou agora os inocentes que estão com seu legítimo direito de protestar no Roblox, não nos chats, mas sim nas placas. Eles estão criando protestos virtuais contra o Felca a partir de escritos, dizeres, frases de protesto, denúncia, e o Felca é uma desgraça, através das placas dentro do jogo. Tem alguns protestos que são muito interessantes, criativos, divertidos. Outros revelam por que essa decisão não pode passar pelos menores de idade, porque, e aí eu entendo, são crianças, tá? Não contam com o lóbulo frontal desenvolvido. São crianças, mas que assassinato de português, hein?
Tudo bem, o que importa é que a mensagem alcance ao público-alvo, mas, oh meu Deus, como o português é importante, né. Se bem que tudo tem um lado bom da vida, tudo. Se por um lado existe um assassinato do português, e quem sou eu para ficar pegando no pé dessa molecada, porque ainda tem chance de desenvolver um bom vocabulário, de aprender a escrever corretamente as palavras, e eu ainda quero acreditar que essas pessoas vão evoluir. Pior se fosse adulto, marmanjo de 35 anos, com barba na cara e óculos, escrevendo errado e, de forma perturbadora, se passando por criança que escreve errado. Aí, realmente, eu teria um problema sério com essas pessoas. Mas, por outro lado, pelo menos algumas dessas crianças estão aprendendo desde cedo a utilizar bem a referência a Chico Buarque. Tanto o meme da cara do Chico Buarque alternando de status de humor, quanto também usando corretamente as músicas ou as letras de músicas do Chico Buarque para dizer que estão sendo censuradas na plataforma. É, tudo bem, é meio errado dizer que é censura quando a preocupação é maior e, insisto, não existe essa coisa de cerceamento de direito individual quando o dano é coletivo, porque sim, é preocupante saber que alguns adultos perturbados estão conversando com nossos filhos e netos, então o dano individual é relativizado em função do dano coletivo, mas pelo menos estão entendendo o conceito do como utilizar corretamente o "afaste de mim esse cálice". No futuro eles vão entender melhor como aplicar a frase de forma correta. Mas o negócio é o seguinte, quero acreditar que quem vai assistir esse vídeo é o público adulto. São os pais, são os avós, mas vamos conversar um pouco sério. É preocupante ter uma geração de pais e avós que não estão monitorando o que os seus filhos estão acessando na internet. É preocupante ver alguns desses pais e avós relativizando a possibilidade dos seus filhos terem contato com pessoas que podem sim provocar danos emocionais e psicológicos, não só aos seus filhos, mas aos filhos e netos de outras pessoas, e em nome de uma hipotética liberdade individual, essas pessoas criticarem decisões que foram tomadas pensando não só, obviamente, no prejuízo financeiro que essas plataformas podem ter, porque sim, tudo que os responsáveis pelo Roblox não querem neste momento é ter o filme queimado porque um monte de pervertido está conversando com menor de idade e eles não estão fazendo nada. Então não podemos ignorar que existe um impacto econômico nisso. Mas, de alguma forma, eles estão acertando porque é uma forma de tentar frear a essas pessoas que não têm mais condições de conviver, de forma saudável em sociedade. Sim, para mim, quem faz esse tipo de coisa tem que ir a passos largos para a cadeia. Então, parte do problema está nesses pais e avós que ficam relativizando a situação e que até mesmo ficam pilhando os filhos e netos para ir para cima do Felca. O Felca recebeu ameaças horrorosas nas suas redes sociais de forma privada, e isso porque o Felca não tem muito a ver com isso. Tá, ele tem porque ele estava denunciando a prática. Só que o próprio Roblox, o próprio jogo, já estava tomando providências para frear essa prática. E eles foram para a consequência mais drástica, eles foram para a atitude mais incisiva, que é suspender as vias de comunicação privada dentro da plataforma para os menores de idade, ou pelo menos para quem tem de 9 anos para baixo, e restringir algumas regras e essas comunicações para quem tem até 13 anos. E ainda assim, existe uma brecha, sim, estou coçando meu olho durante o vídeo, existe uma brecha para que quem tem 14 anos, 14 e 18 anos ainda tem que passar por algumas situações um tanto quanto desagradáveis. Essas manias problemáticas das pessoas de tentar culpar o mensageiro, de tentar criminalizar quem está tentando evitar um dano coletivo, isso fala muito mais sobre
esse grupo do que necessariamente as pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. O Felca não tem nada a ver com isso. Tudo bem, ele tem de alguma forma a ver porque ele denunciou a prática. Mas silenciar diante de tamanho absurdo que, sim, os inocentes estão passando, porque são vítimas de pessoas que estão tentando prejudicar outras através do entendimento, do suposto entendimento que eles têm direito de, sei lá, ultrapassar o limite do outro, e eu estou suavizando aqui o discurso para não ter esse vídeo penalizado, apenas e tão somente pelo seu bel prazer, apenas para satisfazer aquilo que lhe convém como algo pessoal. Como não, tá muito errado. Tá muito errado. Não dá para culpar o mensageiro, tá? Não dá para culpar o Felca nisso. De novo, galera, o Roblox já estava pensando em fazer isso. A plataforma já estava pensando em restringir a comunicação para poder colocar um freio. E tomou essa decisão, coincidência ou não, depois que o Felca e vários outros produtores de conteúdo ao redor do mundo decidiram denunciar o que estava acontecendo. E convenhamos, se os responsáveis pelo Roblox não fizessem absolutamente nada, a bomba, a trolha, iria estourar na mão deles. E eles não iam querer isso, porque essa bomba poderia estourar também na mão de pai, mãe, avô e avó, que não ficam monitorando aquilo que os seus filhos menores de idade estão fazendo na internet. Não que os seus filhos, não que os seus netos estejam procurando esse tipo de relação, mas esse tipo de relação vai até eles, e aí não entende por que muda o comportamento em casa, não entende por que as pessoas ou os filhos ficam ansiosos e agressivos, não entende por que os netos perdem o sono e passam a ter um comportamento diferente do que normalmente eles têm dentro de um convívio normal. Então, vamos ficar de olho nas crianças que nós temos em casa? Vamos ficar de olho naquilo que eles consomem na internet? Vamos parar com essa ideia de ficar culpando o mensageiro, porque o mensageiro não tem culpa de nada? Eu sei que esse vídeo não vai chegar naqueles que precisam chegar. E sei que eu corro o risco de ser massacrado pelos fãs de Roblox que agora estão fazendo protesto virtual na plataforma. Mas sei que se chegar em uma ou duas pessoas já é o suficiente. E parte da minha missão na internet produzindo conteúdo é conscientizar as pessoas do perigo ou dos perigos que a internet tem por causa de pessoas que realmente contam com aquela mentalidade um tanto quanto fora da casinha, gente que flerta com questões criminais, mas entendem cegamente que tem direito de provocar o pior em pessoas que ainda não estão maduras para encarar determinados temas e determinadas atitudes. Espero ter ajudado de alguma forma nessa discussão, espero ter esclarecido a questão para quem estava por fora disso. Eu sou Eduardo Moreira, obrigado pela atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.